Vamos ver se agora... Primeiro, deixa eu colocar aqui no meu para ver se a gente está no ar. Agora já está. Você tem certeza? Tenho, absoluta. Agora eu tenho certeza. Olá, queridos. Estamos aqui só discutindo se estamos de fato no ar, porque pensando, né? Gente, Estamos aqui há um tempão falando, achando que estamos falando, mas não estamos falando para ninguém, porque não estava no ar. Entende? Agora eu acho que sim, Ana. agora está, agora está. Gente, deixa eu só dar uma olhada aqui. Tem certeza, vocês né? não sabem o mico. Nós estamos aqui falando mais ou menos há meia hora. Meia hora nada, mas... Da transmissão. A gente estava achando que a gente já estava ao vivo e nós não estávamos ao vivo. Olha só que situação absurda. E vocês aí, eu falando, Anderson e tal, e Jaqueline, Josenilda, Ângela, enfim, Núbia, a Ângela e a Núbia entraram agora. Mas olha, que mico, gente, é porque é a primeira vez que a gente está fazendo essa transmissão juntas pelo Zoom, assim, no YouTube, sem auxílio. Cara. Então, por mais que eu até seja meio safa nessas coisas de tecnologia, nessa eu ainda não tinha aprendido direito. Então, eu acabei que a gente... Eu estou falando há séculos, você não tem noção. Eu praticamente já resolvi a questão. E nada de entrar ao vivo. Mas vamos fazer o seguinte, olha, importantíssimo que vocês comentem aqui no vídeo para a gente saber se está transmitindo direitinho, tá? Então, boa noite, Anderson, boa noite, Jaqueline, boa noite, Josenilda, boa noite, Núbia, boa noite, Ângela. Olha só, pois é, agora somos as duas. Então, vamos lá, vamos fazer as observações que eu fiz no início, né? Tudo de novo, Claudinha, não tem jeito. Bem, então vamos lá. Queridos, o projeto, respondendo a questão, é um projeto pensado para os nossos alunos de OAB e para também aqueles que não nos conhecem, para que nos conheçam e acompanhem as nossas lives, acompanhem as nossas aulas, né? E o objetivo é que nós façamos questões de concursos passados. O que ficou combinado, eu falo concurso, né? Porque nós somos concurseiras, professoras de concurso há muitos anos, e de OAB também, mas, na verdade, a OAB se tornou um verdadeiro concurso. Um concurso diferente, né, Ana? Porque é um concurso em que nós lutamos contra nós mesmos. Já repararam isso? A OAB é um concurso seu contra você. Você luta para ganhar a vaga que você pode tirar de você. Que loucura, né? É uma parada muito, muito punk, né? As provas da OAB são, assim, a expectativa de todo mundo que se forma em direito. Então, o nosso objetivo é o seguinte, é te ajudar a fazer as provas da OAB, é te ajudar a compreender as provas da OAB, é te ajudar a verificar o que você precisa para passar numa prova da OAB. A nossa experiência de muitos anos de sala de aula é aqui só um instrumento que vai ser colocado à disposição de vocês para que vocês consigam ver na questão o que vocês não viram. Tantas e tantas vezes, a gente faz uma prova, né? E depois, já aconteceu isso com vocês? Depois que a gente faz uma prova, então assim, caramba, como é que eu errei isso, cara? Sabe por que você errou isso? Porque você não treinou. O treinamento é indispensável para que a gente veja aquilo que a gente não pode deixar de ver. Por isso que nós combinamos o seguinte, toda semana serão feitas 3 lives. Uma live por mim, em que se abordará uma questão de direito penal, primeira fase, uma segunda live com a Ana, em que ela abordará uma questão de processo penal, primeira fase, e uma terceira live, como a que está acontecendo aqui hoje, em que eu e a Ana estaremos fazendo uma questão de segunda fase, porque nas provas de segunda fase, numa mesma questão, se reúnem, né, os examinadores reúnem aspectos processuais e aspectos de direito material, ou seja, aspectos adjetivos processuais, formais, e aspectos substanciais, penais, de direito material, né? Então, a gente quer trabalhar com vocês essas questões, e nesse nosso trabalho, aqui, nós sempre falamos das nossas hashtags, das hashtags do penal com elas, do OAB penal com elas. E olha só essas hashtags.
OAB sexto sentido. Por quê? Porque, às vezes, as coisas estão tão na nossa cara, estão tão na nossa cara, e a gente não percebe, que a gente não presta atenção. E esse OAB sexto sentido é algo que se tirou do filme, Ana tirou do filme Sexto Sentido. É um filme antigo, mas é muito bacana. Se você vir esse filme, você depois vai dar razão. Inclusive, eu sugiro que vejam. Porque no filme do Sexto Sentido, no filme Sexto Sentido, acontece no final uma... Cara, a gente fala assim, caramba, era isso! E só que depois, quando você vai assistir novamente o mesmo filme, você vai verificar que durante todo o filme foram dadas 1000, sem exagero, 1000 evidências daquilo que acontece lá no final. E se você tivesse prestado atenção, você teria visto que era aquilo. Não vou contar, né, Ana? Que senão perde totalmente sentido. Não, não tem que contar o filme, mas a gente sugere que você assista o filme. E tem que ser 2 vezes. E não adianta assistir uma vez só. Assiste, quem nunca assistiu, e vai assistir a segunda vez, porque na segunda vez, como você já sabe o desfecho da coisa, você começa a ter mais percepção de detalhes que são o tempo todo mostrados durante o vídeo, né? E isso acontece na prova do OAB, gente. Perfeito. Por isso que existe a segunda hashtag, né, Nega? Exatamente. A prova do OAB, ela traz os elementos que você precisa na questão. Só que você na maioria das questões, você só descobre o que você tem que procurar no final. E aí, a segunda leitura vai permitir que você enxergue aquilo que você não tinha enxergado antes. Entenderam? Então, isso é muito importante na hora da prova. E é exatamente por isso que nós temos a segunda hashtag. Fala aí, Claudinha. A resposta da questão está na questão. Exatamente. A resposta da questão está dada na questão. E, às vezes, vocês não conseguem ver. Vocês não conseguem enxergar. Por quê? Porque não são capazes, absoluto, mas por absoluta falta de treino. Falta de treino. Por isso que quanto mais questões você treinar, melhor é. Repare que esse nosso respondendo a questão é o respondendo a questão, gente, de número 30. Então, já temos aqui 29 vídeos aqui no canal, e aí é importantíssimo que você se inscreva no canal, aproveita e se inscreve também no canal do Penal com Elas, porque depois nós vamos passar a fazer esses vídeos lá no canal do Penal com Elas. Então, é importante que você se inscreva no canal e ative a notificação dos sininhos ali, olha, para você ser avisado toda vez que a gente entrar ao vivo, tá? Então, sim, é muito importante que você faça isso. E, veja só, não interessa, eu vou fazer primeira fase de penal, vou fazer a primeira fase, depois na segunda fase eu não vou fazer penal. Ou eu vou fazer a segunda fase, porque eu estou na repescagem e não vou fazer a prova de primeira. Mesmo assim, é interessante que você assista todos os vídeos, tanto o vídeo para a primeira fase, Claudinha vai gravar um de penal, eu vou gravar um de processo, e o da segunda, porque a questão de primeira fase pode se transformar numa questão parecida de segunda. E a mesma coisa, né, o contrário, entenderam? Então, quanto mais treinar, melhor é, tanto para a primeira fase, quanto para a segunda, tá? O projeto de primeira fase chama OAB Gabaritei, e o projeto de segunda fase chama Respondendo a Questão. Os dois têm respectivas playlists aqui dentro do meu canal e lá no canal do Penal com Elas, ok? Então, atenção nisso. Então, primeira hashtag, OAB Sexto Sentido. E além disso, gente, já que eu passei aqui, né, pela página, quem não é ainda nosso aluno, nosso curso de segunda fase da UAB está neste link, penalcomelas.com.br/OAB Penal, e você tem um cupom de desconto YouTube Ana, ok? Aqui embaixo também desse vídeo, depois que terminar a transmissão, eu vou colocar um link na descrição do vídeo para que você baixe o material, tá? Então, vale a pena você fazer isso para você treinar, para você fazer a questão, etc. Certo? Lembrar que nesse vídeo, perdão, nesse link, você vai encontrar a questão, o gabarito oficial da questão, e também vai encontrar um espaçozinho para você responder, como se você estivesse fazendo a sua prova. Porque, afinal de contas, muitas vezes, eu sabia, mas se você soube se expressar,
você... Ah, mas eu... Quantas e quantas vezes? Ah, mas eu disse isso. Não, você pensa que disse isso, mas você não disse isso. Então, é importantíssimo que se treine também a redação da questão, sabe? E no Porque espaço correspondente ao da prova, porque ao da é prova, como se você estivesse simulando, tá? que é justamente o que está lá nesse material disponibilizado ao final da live para vocês. Exatamente. Tá Então, joia? 4 hashtags poderosas. Primeiro, OAB sexto sentido. Segundo, a resposta da questão está na questão. Terceiro, mozão meu tudo, porque se não tiver na questão, está no VAD. E não é só isso, gente. Prova da OAB, não adianta só explicar. Também não adianta só fundamentar. EF é a 4ª hashtag poderosa, explicação, fundamentação. Ok? Então, vamos para a questão, Claudinha? Vamos embora, deixa que eu leio para você a questão, tá? Tá, vai em frente. Então, vamos lá. Arnaldo e Fábio, 22 anos, são irmãos gêmeos idênticos. Mas Arnaldo sempre fez mais sucesso com as meninas por ser mais extrovertido. Arnaldo inicia um relacionamento com Mônica, 14 anos. Ambos costumam manter relação sexual consentida. Helena, amiga de Mônica, sempre foi apaixonada por Arnaldo e, movida por ciúmes, resolve noticiar às autoridades sobre as relações mantidas entre Arnaldo e Mônica, com o intuito de incriminá-la por estupro de vulnerável. Vamos lá? Noticiado o fato em sede policial e concluídas as investigações, o Ministério Público ofereceu denúncia, imputando a Arnaldo o crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 207-A do Código Penal. Após o recebimento da denúncia, citação e apresentação da defesa, foi designada uma audiência de instrução e julgamento. De posse do mandado, o oficial de justiça foi até a residência dos irmãos e realizou a intimação na pessoa de Fábio, que se fez passar por Arnaldo. No dia da audiência, Arnaldo não compareceu, embora o seu advogado estivesse presente. E aí, quais são as questões? Finalizada a instrução e após... Não, desculpe. Finalizada a instrução e após alegações finais, o juiz condenou Arnaldo no crime de estupro de vulnerável, na forma do 207-A do Código Penal, a uma pena de 8 anos de reclusão, visto que Arnaldo não tinha qualquer anotação criminal, sendo favoráveis às condições do crime. Considerando apenas as informações, escutem, considerando apenas as informações narradas no enunciado, responda aos itens a seguir. Primeiro item. O que pode ser alegado em favor de Arnaldo em matéria processual? E qual é o argumento de direito material que poderia ser apresentado? E, evidentemente, que aí entra a última das nossas hashtags, né, Ana? E qual é ela? É explicação, fundamentação. Temos em todas as provas que dar a resposta, explicando-a e fundamentando-a. Nós temos que dizer de onde tiramos aquela resposta. Não basta apenas dizer essa é a resposta. Perde ponto o aluno que não pontua, não perde ponto, mas ele não pontua, que é diferente, né? Não pontua o aluno que não, o candidato, que não diz de onde ele tirou aquilo. Afinal de contas, você está dizendo isso, mas de onde você tirou isso? É preciso que fale, por isso aí entra a fundamentação, tá ok? Que inclusive passa pela fundamentação legal. Tem que trazer o dispositivo, caso exista, e em quase totalidade das vezes, existe o dispositivo que vai explicar essa questão. Então, vamos lá, Ana. Como é que nós vamos fazer? Vamos começar comigo, então? Eu começo? Podemos começar por você. Então, vamos lá, gente. Olha só, primeira coisa, a letra A, né? Então, novamente, nessa questão, na hora que a gente leu o enunciado, estava muito evidente, assim, o que a questão queria. Evidente para mim, talvez para você não estivesse, né? Mas é importante, novamente, ler tudo, e aí agora que eu sei qual é a pergunta, eu consigo ir procurar no enunciado a resposta, né? Daí o OAB sexto sentido, a resposta da questão está na questão. Então, reparem, o que pode ser alegado
em favor de Arnaldo em matéria processual. Vamos dar uma dica aqui muito importante, né? Nesse nosso exemplo, nessa questão específica, a banca escreveu o que pode ser alegado em favor de Arnaldo em matéria processual, mas ela poderia fazer essa pergunta de outra forma. Ela poderia ter perguntado assim: existe vício a ser arguído em grau de recurso? Entenderam? Não. Seria basicamente a mesma coisa, né? Porque quando se faz a pergunta sobre vícios, eventuais irregularidades, eu estou pensando em vícios que sejam passíveis de nulidade, né? Então, a pergunta poderia ser: qual é o vício existente? Existe vício formal, no caso apresentado? Então, poderia ser assim, né? A questão aqui, ela optou por perguntar, em matéria processual, qual seria o argumento. Gente, presta atenção, porque nessa questão de prova, muita gente, na época do exame, do 35º exame, fez uma besteira. Ficou fundamentando a resposta na hipótese de falta de citação. Olha só, gente, é uma falta de atenção. Vamos ler de novo o enunciado? Olha só, está aqui, eu marquei no enunciado. E na hora da prova, é importante que você faça esse tipo de marcação. Então, você está lendo o enunciado, você vê aqui, olha, a denúncia foi oferecida, a denúncia foi recebida, o réu já foi citado e já apresentou a defesa, que é a resposta à acusação. Então, na hora da prova, seja na peça prático-profissional, seja numa questão de prova, é interessante que você identifique o momento em que você está. Ficou claro? O momento é fundamental. É importante para identificar qual é a peça cabível, é importante, muitas vezes, para identificar que tipo de tese você deve sustentar ou pode sustentar naquela fase procedimental, né? Então, aqui eu já tenho denúncia, recebimento da denúncia, citação, resposta à acusação, audiência de instrução e julgamento. Então, eu estou no momento da audiência de instrução e julgamento. Gente, o réu ele não é citado para audiência de instrução e julgamento, ele é intimado, né? Tranquilo? Agora, a intimação do réu para a audiência de instrução e julgamento, ela é uma intimação, gente, pessoal. O réu tem direito à autodefesa. Nós sabemos e falamos isso, é a nossa primeira aula do curso inteiro de segunda fase. Eu sempre mando você começar a assistir o curso pela aula de ampla defesa. Por quê? Porque 90% das nulidades possíveis são por violação à ampla defesa. Não é isso, Claudinha? Então, exato. Então, você tem que ter muita atenção nos aspectos da ampla defesa. E ampla defesa é o quê, gente? É autodefesa e defesa técnica. Então, reparem, o advogado do Arnaldo estava na audiência. Mas o Arnaldo foi? Não. E por que ele não foi? Porque ele não foi intimado. Quem foi intimado? O irmão gêmeo dele. O irmão gêmeo é ele? Não. Intimar o irmão gêmeo não serve. Ele tem que ser intimado pessoalmente, porque ele tem o direito de se autodefender. Uma coisa é o réu que foi intimado e não foi. Aí, tudo bem, ele é revel. Não foi porque não quis, não é verdade? Mas não é o caso. Neste caso, ele não foi intimado. Então, o que eu tenho? Eu tenho falta de intimação pessoal. Então, no meu rascunho, é isso que eu vou escrever. E aí, lembrando que a prova do OAB, você tem que escrever letra A e letra B. Se você não responder a questão, se você não colocar a letra A e letra B, você vai zerar a questão. E você não pode abrir mão desse 1,25, não. Tá? Então, você precisa dele. Você não pode zerar. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora da prova do OAB para não responder a questão na folha errada, acontece demais, e para não esquecer de responder a letra A na letra A, a letra B na letra B.
Ana, se Sim, eu quisesse responder primeiro a letra B, para depois responder a letra A, eu podia? Podia, pode. desde que você coloque a resposta da A na A, a resposta da B na B, ok? Então, no nosso rascunho, o que você faria aqui no rascunho? Então, você já sabe, olha só, falta, você vai no rascunho, não é para responder a questão no rascunho, que é isso? Para botar os tópicos, né, do raciocínio. Então, olha, falta de intimação para a A e J. O que significa isso? Violação à ampla defesa. E aí, gente, lá no nosso curso, nós temos um exercício muito importante que se chama esmiuçando as teses. Esse esmiuçando as teses é um exercício em que eu mostro a você o quanto é importante você cercar a tese de todas as formas. Então, você tem que lembrar que violação à ampla defesa é igual a cerceamento de defesa. Por que isso, Ana? Não pode ser uma coisa só? Eu sei lá, eu não sei como é que vem o espelho. Eu não sei se o espelho vai estar escrito lá. Vai que está no espelho cerceamento de defesa, você não escreveu cerceamento. Você escreveu violação à ampla defesa. A banca tinha que dar o ponto? Tem que te dar o ponto, mas nem sempre o corretor vai dar. Então, você tem que cercar para garantir que todas as formas você colocou ali. Então, você vai dizer, olha, existe violação à ausência de intimação pessoal, ausência de intimação pessoal para a audiência de instrução e julgamento, caracteriza violação à ampla defesa, ou seja, houve cerceamento de defesa. E, obviamente, quando existe cerceamento de defesa, gente, existe também, veja, violação ao devido processo legal, certo? E isso gera o quê, gente? Se eu tenho cerceamento de defesa, se eu tenho violação ao devido processo legal, isso gera nulidade. Bom, agora que eu estruturei a minha linha de resposta, essas são as explicações que eu vou dar. Mas eu não posso só explicar. É F. Eu tenho que explicar e fundamentar. Agora é a hora do mozão. Eu vou abrir o mozão, maravilhoso, sensacional, extraordinário. A nossa capa mozão 37º está cinza e vermelho, não está vermelho e branco, está cinza e vermelho, mas está linda. Então, você vai olhar lá no seu vadimeco e vai procurar, né? E aí, o que você vai encontrar? O que eu tenho que procurar, Ana? Primeiro, se você está falando que existe violação à ampla defesa e violação do devido processo legal, você vai ter que citar o artigo 5º da Constituição, né? Então, necessariamente, aqui, ó, violação à ampla defesa e cerceamento de defesa, artigo 5º, não é isso? 55 da Constituição Federal. Violação ao devido processo legal, artigo 5º, 54 da Constituição Federal. Aí a nulidade, Ana, agora é a hora da gente abrir lá o artigo 564 das nulidades e olhar um por um. Ok? E aí eu vou olhar um por um e vou ver em qual a hipótese se encaixa. E se não se encaixar em nenhum? Se não se encaixar em nenhum inciso, aí é o inciso 4, que é o coringão, né? Lá no curso a gente fala, então, 5644 do Código de Processo Penal. Então, na hora da prova, gente, o que você tem que lembrar é, toda vez é um vício, toda vez que alguma coisa deveria ter sido feita e não foi, ou toda vez que alguma coisa foi feita da forma errada, aquilo significa processualmente nulidade. Ficou claro? Como é que a pergunta da nulidade pode surgir? Ela pode surgir qual é a tese de direito processual, ela pode surgir qual é o vício a ser alegado, ela pode surgir aspectos formais a serem alegados, entenderam? Tudo isso é expressãozinha que está te perguntando cadê a nulidade. Ficou claro, gente? Então, é isso que você tinha que dizer na sua resposta, né? Então, como é que a gente responde essa letra A? A letra A ela vai ser respondida assim, olha só a pergunta, olha a pergunta.
O que pode ser alegado em favor de Arnaldo em matéria processual? E aí você vai responder, né? Agora é lá na folha de resposta. Letra A. Deverá ser alegada a violação, a ampla defesa de Arnaldo, uma vez que ele não foi intimado para a audiência de instrução E, e julgamento. perfeito. Espera aí. Arnaldo tem direito à autodefesa e sua violação, aí você vai escrever com as suas palavras, né, gente? Mas são as palavrinhas-chaves. Sua violação gera cerceamento de defesa e violação ao devido processo. Letra horrorosa, hein, gente? Mas é só porque é para andar rápido, tá? Ao devido processo legal previstos no artigo 5º, toda hora está fazendo isso essa mesa, 54 e 55 da Constituição Federal. Lembrando, gente, que nós preferimos que você escreva por extenso, tá? O cerceamento de defesa gera nulidade conforme artigo 564, 4 do... E aí eu não vou escrever por extenso não, mas você na prova vai, tá, gente? Só para facilitar aqui. Ok? E aí você respondeu a questão integralmente. Ok, gente? Entendido? Claudinha, você sumiu aí. Cadê você? Não, é de propósito, só para poder ficar... Tá ótimo. Entendido, gente? Então, a gente, com isso, respondeu a nossa questão. Agora, o que a gente vai querer que você faça? Que você responda com as suas palavras aí no material que vai estar disponível, tá? Claudinha, agora vamos para a sua? Bora, Então, vamos lá. Ó, vamos lá. espera aí, Essa tá aqui. A questão, pergunta dela é, vamos qual é a lá, minha ó, pergunta botei aí, ela na Ana? tela. Qual o argumento de direito material poderia ser apresentado? Ou seja, em termos penais. Estamos falando do fato e sua catalogação penal. Quando nós verificamos essa questão, salta aos olhos o fato da menina a menina ter quantos anos, hein? 14 anos. Se ela tem 14 anos, aí a questão fala que ele foi condenado por estupro de vulnerável. Poxa, você está com um mozão aí, está com um vadimécum aí. Você vai lá para o artigo 217-A do Código Penal. Você chegou no artigo 217-A do Código Penal e você verificou que no 217-A do Código Penal se fala de estupro de vulnerável quando se tem, por exemplo, relações sexuais, ainda que consentidas, com menor de 14 anos. Aí você volta no texto da questão e verifica que a menina tinha quantos anos? 14 anos. Ora, viu como é que está na resposta? A resposta está na questão? Você foi lá, foi condenado por estupro de vulnerável. Peraí, gente, o que é o estupro de vulnerável?
voltou ao 217A e verificou que uma das modalidades de estupro de vulnerável é o fato de se manter relações sexuais e atos libidinosos quaisquer com menor de 14 anos. Ela não é menor de 14 anos. Ela já tem 14 anos. Então, nesse caso, ela não é vulnerável. Ela também não é débil mental, que seria uma outra hipótese de vulnerabilidade. Ela não é. Ela não está incapacitada para oferecer nenhum tipo de resistência. E, por outro lado, se a questão diz que é consentido, também não tem o estupro do 213. Meu Deus. Se faltam os elementos objetivos para a caracterização do crime de estupro de vulnerável e não houve violência, não houve ameaça para caracterizar o crime do estupro do 213, a conduta dela é atípica. Não é elemento subjetivo, é elemento objetivo. Estou consertando. Isso. Então, a conduta dela é atípica, porque a conduta dela não corresponde, dele no caso, né? Não corresponde àquilo que o tipo penal diz. Portanto, qual deveria ser a sua resposta? Sendo, vamos lá, Ana, vamos escrever? Vamos lá, estou aqui. Em se tratando de relação sexual consentida, mantida. Relação, peraí. E se tratando de relação sexual consentida com pessoa maior de 14 anos, isso, vírgula, a conduta não se adequa à figura do artigo 217-A. Aí, gente, olha só. Agora é aquela hora de cercar a questão, a resposta, tá? Então, você tem que pensar, peraí, quais são as palavras que a banca talvez procure? Pode ser a conduta não está adequada, pode ser atipicidade, pode ser conduta atípica. Nesse caso, você... Olha só, explicação. A conduta não se adequa ao 217-A do Código Penal, vírgula, sendo, vírgula, portanto, vírgula, atípica. E aí, se a conduta é atípica, o que deve acontecer? Trata-se, vamos lá, trata-se de hipótese de absolvição. Porque para a pessoa ser condenada, ela tem que ter praticado um fato típico ilícito culpável, não é verdade? Então, trata-se de hipótese de absolvição nos termos do artigo 386, 3 do CPP. Olha só, essa questão, caríssimos, é uma questão que não se pode perder. E outra coisa, reparem que, na hora de explicar, e é isso que a gente precisa entender, a gente deveria dizer, ó, cercar o máximo. A nossa banca, no 35º exame, ela não pediu a questão da absolvição. Mas no 36º exame, caiu uma questão em que quem não colocou a absolvição também não levou ponto.
E aí tem aquela coisa do edital, da interdisciplinariedade, não passou a ter isso a partir do 36º? Então, a gente tem que tomar cuidado, que a tendência é que a banca queira que você diga isso, entenderam? Então, a partir do 36º exame, a tendência é que você tenha que fechar tudo. Você vai dizer, olha só, está ausente um elemento objetivo do tipo, não é isso, Claudinha? Ou seja, a vítima tem mais do que 14 anos, ausente o elemento objetivo do tipo, a conduta é atípica. Em se tratando de atipicidade, ou seja, a conduta não configura crime, o réu ser absolvido na forma do 386, inciso 3. Então, quanto mais você cercar o texto com todas as expressões importantes, melhor preparado você estará para o espelho de correção que a banca vai decidir e que a gente só vai saber na hora que for divulgado. Então, você tem que se antever, entendeu? Você tem que se antecipar ao espelho. Antever o que eles querem. Exatamente. Então, a gente não sabe. Veja, nessa questão, você vai ver aí no gabarito, não está pedindo para você falar da absolvição, mas no 36º eles pediram. Então, nessa questão, não falou elemento objetivo do tipo, mas ele comeu mosca, podia ter colocado. Não é isso, Claudinha? Então, você tem que cercar o melhor possível a sua resposta. Daí, novamente, o nosso treino muito importante, esmiuçando as teses. Ok? Entendido, gente? Todo mundo entendeu? Vamos ver aqui o que o pessoal está falando. Deu para entender isso tudo? Estou esperando aí um feedback. Fala para a gente. Sim ou não? Deu, meninos? Jaqueline não sabia que ser as duas. Mas às vezes somos nós duas, né? Se tem uma parte de penal, uma parte de processo, somos nós duas, enfim. Vamos lá. Deu para pegar, gente? Fala aí para mim. Eu estou atrasada aqui no negócio. Tem um delay que, meu Deus do céu. Certo? Isso. Então, é muito importante. Quanto mais você cercar... Então, olha só, a conduta é atípica. A conduta não configura crime. A hipótese é de atipicidade. Olha só, são 3 formas diferentes. Qual é a palavra que vem no espelho? O certo era eles considerarem tudo. Só que a gente sabe que não é assim, né? Às vezes, a gente coloca a conduta não configura crime e eles não pontuam porque você não escreveu a tipicidade. Então, você tem que cercar a resposta para garantir que a sua pontuação venha, tá? Porque esse 0,10, esse 0,20, esse 0,30, eles vão fazer diferença na pontuação final. Beleza, gente? Deu para pegar? Foi, Claudinha, alguma observação? Sim. Não. Tá tranquilo? Então, gente, hoje era isso. Semana que vem tem mais. Quem é nosso aluno no curso segunda fase, lembrando que nós vamos ter oficina na segunda e na terça, tá? Na terça tem oficina, mas na segunda eu vou fazer a oficina do esmiuçando as teses, né? E, gente, olha só, para quem está aí pela primeira vez, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação para ser avisado quando a gente entra, né? E aí nós temos, ó, no nosso material, meu material de segunda fase, tem o livro, o caderno de treino, que são 20 simulados, aqui o livro com teoria e prática de penal, processo e a parte de peças, o caderno de treino, que são 20 simulados, e o nosso mozão maravilhoso próprio para levar para a prova do 37º exame de ordem, que teve aí uma série de inclusões, principalmente nos índices remissivos, tá? Então, para facilitar aí a nossa vida, certo? Então, tivemos aí, da última edição para essa, mais de 200 alterações. Mas, de toda forma, nosso mozão lindo, maravilhoso, está em pré-venda. E a gente está aqui, gente, esperando por vocês no curso de segunda fase, para quem ainda não é nosso aluno. Lembrando que quem está aqui no YouTube tem o cupom de desconto YouTubeana, e está aí o site com o endereço para você acessar esse e outros cursos. Se você está aqui na página e já fez a sua OAB, nós temos outros cursos, curso de prática, curso de pós, enfim, basta você conferir lá no penalcomelas.com.br. Certo? Um beijinho, meus amores. Então, a gente espera vocês na semana que vem. Tá, Claudinha, você já tem uma data? Não, né? Não, nós vamos fazer o seguinte, Ana, vamos fazer assim, nós poderíamos divulgar o calendário
na segunda-feira, o que você acha? Tá ótimo, tá perfeito. Então, segunda-feira, acompanha nossas redes sociais. Meu Instagram é professora Ana Cristina, o de Cláudia é Cláudia Barros Prof. Acompanha as redes sociais que a gente vai colocar o calendário da semana que vem lá direitinho, segunda-feira, para vocês, tá? Um beijo enorme, meninos. Alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Sim ou não? Então, fica ligado, gente, naquilo, olha só, intimação ou citação. Os artigos de citação não podem ser usados para intimação. Uma pergunta que me fizeram sobre essa questão quando ela caiu, Ana, mas eu fiquei procurando toda a vida no código qual era o artigo da intimação. Gente, nem tudo tem artigo. Não tem artigo específico para intimação para o réu, para a audiência, entendeu? Mas só que isso é uma consequência da ampla defesa. Então, principiologicamente, olha, a nossa primeira aula do curso é a aula de ampla defesa, é a aula mais importante. Por quê? De processo, né? Por quê? Porque é dali que você vai ter a noção de quando a ampla defesa está satisfeita e, portanto, quando ela foi violada. Aqui, violada a autodefesa, a presença do advogado não é suficiente, o réu também tem o direito de estar presente na audiência. Se ele não for, é outra coisa. Mas se ele não foi intimado, eu tenho nulidade. E é uma nulidade absoluta. Ok, gente? Beleza? Bom final de semana, meus amores. Beijinho, beijinho. Beijo, gente. Beijo, queridos. Tchau.